Simone Mendes protagonizou um momento para lá de descontraído na noite desta sexta-feira 19, durante sua apresentação em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Com o carisma de sempre, a cantora não hesitou em interromper o show por alguns minutos ao enfrentar um inesperado problema de saúde, um desarranjo intestinal. Sem filtros, ela abriu o jogo com a plateia, arrancando risadas de quem acompanhava a performance. Vou falar a verdade para vocês. Estou com medo de viralizar de novo. Faz 2 dias que estou com dor de barriga. Estou suando para não ir ao banheiro, vocês nem imaginam. Posso ir ao banheiro? Pelo amor de Deus, deixe eu ir ao banheiro, pediu a artista, antes de deixar o palco rapidamente para resolver a situação. Mais tarde, ao compartilhar o registro do momento em seu perfil no Instagram, Simone voltou a brincar com o imprevisto. A dor de barriga, às vezes, não escolhe dia, lugar nem hora. Ela é terrível. A espontaneidade da cantora repercutiu imediatamente nas redes sociais, onde os fãs se divertiram com a honestidade da estrela. Quem nunca? Comentou um internauta na rede social X, o antigo Twitter. Força, guerreira. Imprevistos acontecem até no palco, escreveu outro admirador, entrando na brincadeira. É impossível não olhar para esse episódio em Mossoró e não lembrar de quem a Simone Mendes se tornou ao longo de todos esses anos. Uma artista que, acima de tudo, conquistou o público não apenas pela voz potente ou pelo repertório que dita o ritmo das festas pelo país, mas por essa autenticidade quase crua, que beira o inacreditável. Para quem acompanha a trajetória da Simone, nascida no interior da Bahia, em Uibaí, esse comportamento no palco não é um personagem criado para a internet. É a essência da mulher que saiu do nada, percorreu um caminho árduo ao lado da irmã Simária, e que hoje se sustenta como uma das maiores vozes do sertanejo nacional. A Simone começou muito cedo, enfrentando as dificuldades de quem sonha com o palco em um ambiente ainda muito dominado por homens, e passou por aquela fase de transição intensa como o backing vocal do Frank Aguiar, aprendendo na prática o que era a estrada, o cansaço e a lida com o público antes mesmo de ter o seu próprio nome brilhando no topo das paradas. Quando a gente para analisar a carreira dela, é fascinante notar como a fase das coleguinhas mudou o patamar da música brasileira. Elas trouxeram um humor, uma irreverência e uma conexão com o fã que antes não era tão comum no sertanejo, que costumava ser algo mais contido ou até mais romântico e solene. A Simone, com esse jeito expansivo, sempre foi a peça fundamental dessa engrenagem. E não podemos esquecer que antes de 2025, a trajetória da dupla foi marcada por uma série de altos e baixos que testaram a resiliência delas. Teve o período de doença da Simária, que forçou a Simone a segurar a barra sozinha por um tempo, um período extremamente desgastante, tanto emocional quanto fisicamente, e que acabou culminando na separação profissional das irmãs. Muita gente na época se perguntou se a Simone conseguiria manter o brilho e o sucesso sozinha, e o que a gente viu foi exatamente o contrário. Ela não só se manteve, como cresceu, provando que o carisma dela é algo independente de qualquer estrutura. O curioso é que esse episódio da dor de barriga no Rio Grande do Norte, por mais cômico que seja, carrega uma carga simbólica muito grande. A gente vive em uma era de redes sociais onde a imagem da celebridade é construída com filtros, com edições impecáveis e com uma distância quase artificial entre o ídolo e o fã. Quando a Simone faz o que fez, pedindo para ir ao banheiro e explicando a situação com uma naturalidade que chega a ser chocante, ela quebra essa barreira. Ela humaniza o pedestal. Isso é algo que ela carrega desde os tempos em que dividia o palco com a irmã, quando o público já se divertia com os diálogos improvisados entre as duas, que pareciam uma conversa de sala de estar acontecendo em um show para milhares de pessoas. Aquilo não era ensaiado, e é justamente por isso que funcionava. A Simone é uma dessas raras figuras públicas que não tem vergonha de ser gente, com todas as fraquezas e situações embaraçosas que a biologia nos impõe. Fazendo essa correlação com o presente, é nítido que o público se sente muito mais próximo de artistas que admitem suas falhas e imprevistos. No cenário atual da música brasileira, onde a competitividade é altíssima e o marketing pessoal é quase uma ciência exata, a Simone Mendes joga com uma carta que pouca gente sabe usar, a honestidade radical. Isso é o que faz com que, mesmo após anos de estrada, ela continue sendo uma das artistas mais queridas e mais engajadas nas plataformas digitais. O fã que comenta "quem nunca" na internet não está apenas rindo de uma situação engraçada, ele está se identificando com a realidade de uma mulher que, apesar de ser uma estrela nacional, vive os mesmos perrengues de qualquer pessoa comum. Esse é o grande trunfo da Simone. Ela não tenta ser inalcançável.
Ela é a vizinha, a amiga que compartilha os bastidores da própria vida sem medo do julgamento. O que cá entre nós é uma estratégia de sobrevivência e de conexão muito poderosa. Eu, particularmente, acho que a televisão brasileira e o cenário musical como um todo ganharam muito com esse jeito da Simone. Existe uma pressão imensa sobre as mulheres na indústria do entretenimento para que sejam sempre impecáveis, elegantes e perfeitas em cada segundo. Ver uma artista desse porte, com uma carreira consolidada e milhões de discos vendidos, se expor de forma tão genuína, me faz acreditar que o público está cada vez mais cansado do artificialismo. A Simone, ao longo de sua trajetória, já superou críticas sobre seu peso, sobre suas escolhas musicais, sobre sua vida pessoal e, mais recentemente, sobre a transição para a carreira solo. Cada vez que ela é colocada à prova, ela responde com essa mesma espontaneidade, quase como se dissesse que, no final das contas, o que importa é a verdade do momento. Na minha visão, o que vimos em Mossoró é apenas a confirmação de que a Simone encontrou um lugar muito seguro na sua própria identidade. Ela não precisa mais provar para ninguém que é uma grande cantora. Os números e o público já atestam isso. O que ela faz agora é desfrutar de uma relação de cumplicidade com os fãs, onde ela pode ser ela mesma, com suas dores de barriga e suas piadas, e ser aceita e amada por isso. Isso mostra que o mercado de entretenimento está mudando, ou pelo menos, que o público está forçando essa mudança. A gente está cansado de ver robôs no palco. Queremos ver gente de carne e osso que erra, que ri de si mesma e que entende que por trás da luz do refletor, existe uma pessoa que também precisa lidar com as urgências da vida cotidiana. É por isso que ela viraliza. Não é pela polêmica em si, mas pela identificação imediata. No fim das contas, esse momento nos lembra que, independentemente do sucesso que alguém alcance, a humanidade é um denominador comum que ninguém consegue escapar. A Simone Mendes, com toda a sua trajetória de lutas, de busca pelo sucesso e de superação pessoal, nos dá uma aula de humildade e descontração. Ela não se leva tão a sério a ponto de perder o contato com a realidade, e é exatamente essa característica que a blinda contra os altos e baixos da fama. Enquanto muitos artistas se escondem atrás de uma imagem blindada, ela se revela, se expõe e, ao fazer isso, cria um vínculo que é muito mais duradouro e forte do que qualquer hit que ela possa lançar. A história dela é uma história de coragem, não só de subir no palco e cantar, mas de se mostrar inteira para o seu público, com todas as imperfeições, e isso, na minha humilde opinião, é o que define o tamanho do legado que ela está construindo. Que continuem as risadas e, claro, que os próximos shows sejam bem mais tranquilos, pelo bem da nossa querida Simone e da sua saúde. E aí, ó, é a notícia que você estava esperando, né? Ou pelo menos você gostou aí, ou você pelo menos estava procurando, se você chegou até aqui. Bom, eu fui responsável por te informar. Agora o mínimo que você pode fazer é o seguinte, me dá sua inscrição ou um like. E se quiser comentar, eu respondo também, viu? Eu respondo a maioria das pessoas aqui, porque eu fico toda hora atualizando para ver se tem comentário novo, inscritos novos. Fico feliz, porque o canal está começando ainda, né? E o pessoal costuma valorizar só canal grande. Me ajude. A gente, para crescer, precisa de pessoas. E você está bem aí na minha frente. Um dedinho, ó. Não vai gastar nem a digital e já me ajuda. E se comentar, eu respondo. Quer ver? Comenta aí para você ver.